Fala, meu povo, vamos para o vídeo número 9 da nossa Lei 812 esquematizada. Aqui é o professor Herbert Almeida e estou tentando te ajudar nessa jornada para logo logo você alcançar a sua aprovação. Mas eu preciso também da sua ajuda, deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. E neste vídeo nós vamos falar de responsabilidade dos servidores. Provavelmente o assunto mais cobrado da Lei 812. Vamos lá, vamos trazer os detalhes. Primeiro eu quero colocar aqui para vocês o seguinte. O servidor público, pelo exercício irregular das suas atribuições, se submete a uma série de responsabilidades, né? Se ele faz alguma coisa de errado, logicamente ele tem que ser punido por isso. A Lei 812 prevê 3 esferas de responsabilização. A primeira delas é a esfera penal. O servidor que no exercício das suas atribuições cometer algum crime ou ainda alguma contravenção penal estará sujeito às disposições penais. Nós temos também a responsabilidade civil. Responsabilidade civil, eu gosto de colocar aqui um cifrão, porque basicamente a responsabilidade civil é o dever de reparar prejuízos, de reparar danos causados ao Estado ou a terceiros. Vamos imaginar a seguinte situação. O servidor público está dirigindo um veículo da administração pública e colidiu esse veículo num carro de um particular. Nesse caso, ele causou um dano, então surge esse dever de reparar esse dano. Esse dano pode ser causado ao erário. Quando eu falo de dano causado ao erário, eu estou falando que o prejuízo foi causado ao Estado. No caso, quando ele bateu o carro da administração pública num carro de terceiros, ele danificou o carro da administração pública, causou um prejuízo ao erário e ele tem que responder por esse prejuízo. Mas nós também podemos ter o prejuízo causado a terceiros, porque veja, eu bati no carro do particular, então eu danifiquei o carro de um terceiro, danifiquei o carro deste particular. Aqui tem uma particularidade, tá? Quando você causa prejuízo a terceiros, quem paga a indenização no primeiro momento não é você, mas o Estado. Eu gosto de trazer o seguinte exemplo. Imagina que você foi na casa de um amigo e você já tem um filho pequeno. O seu filho é aquele pimentinha, sabe? E ele puxou a televisão da parede e estraçalhou a parede no chão. O seu filho causou um dano a terceiro. Mas quem é que vai pagar esse prejuízo no primeiro momento? É você, e não seu filho. Depois, você vai cobrar do seu filho, né? Vai lá descontar da mesada dele, alguma coisa do tipo. Mas no primeiro momento, quem paga é você. Agora, imagina que você é o Estado e o seu filho é um agente público. Quando o agente público causa um prejuízo a terceiros, é o Estado que arca com esse prejuízo. E depois o Estado cobra do agente público quando este agente houver agido com dolo ou culpa. Esse é um tema de responsabilidade civil do Estado. Não quero detalhar isso aqui agora, porque não é o propósito desse vídeo. Mas o que você tem que saber então é que quando o agente público causa um dano a terceiros, o agente público responde numa ação de regresso, ou seja, o Estado arca com prejuízo e depois o Estado pode mover uma ação contra o agente público para cobrar a devolução desse recurso. E por fim, nós temos a responsabilidade administrativa. A responsabilidade administrativa é aquela responsabilidade perante a própria administração pública, em que o servidor público vai sofrer as sanções disciplinares, as sanções administrativas, que são aquelas sanções da própria Lei 812. Por exemplo, a advertência, a suspensão, a demissão e demais penalidades. Então, quando você responde a uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, nós temos a responsabilidade administrativa. Deixa eu contar algumas particularidades dessas formas de responsabilização aqui para vocês, tá? Essas formas de responsabilidade dos servidores públicos, elas têm algumas características que eu vou colocar aqui embaixo. Primeiro, elas são independentes entre si. O que quer dizer que elas são independentes? Significa o seguinte: a forma de apuração é separada. Para cada uma dessas penalidades, vai existir um processo de responsabilidade distinto. Pelo crime, o servidor responde uma ação penal. Pelo dano, ele vai responder algum tipo de processo de natureza civil, como, por exemplo, uma ação de improbidade. Eventualmente, ele pode ser responsabilizado numa tomada de contas perante o Tribunal de Contas, e assim sucessivamente. E pela infração disciplinar, ele responde a uma sindicância ou processo administrativo disciplinar. Então, são processos independentes. Então, a primeira consequência de ser independente é que nós temos apurações separadas. Segunda consequência de ser independente, os resultados podem ser diferentes. Você pode ser responsabilizado em uma e absolvido em outra, por exemplo. Porque um não vincula o outro. Além disso,
Essas instâncias de responsabilização são cumuláveis entre si. O que quer dizer? Quer dizer que um mesmo agente público, ele pode responder pelo mesmo fato na via penal, na via civil e na via administrativa. Por exemplo, eu cometi uma infração disciplinar que é um ato de improbidade. Esse ato de improbidade causou prejuízo ao erário e essa mesma conduta está tipificada na legislação penal como crime. Eu respondo no processo administrativo disciplinar, podendo ser demitido, respondo numa ação de improbidade ou outra ação pelo prejuízo ao erário e respondo no âmbito penal pelo crime que eu cometi. E eu posso sofrer as penalidades nas 3 instâncias. Posso ser preso na via penal, posso ter que reparar o dano na via civil, posso sofrer a demissão na via administrativa. Então elas são cumuláveis entre si. Essa regra não é absoluta, tá? Por quê? Porque nós temos exceções. A própria Lei 812 prevê que a responsabilidade será afastada quando houver uma absolvição penal. A absolvição penal, em algumas condições, que eu já vou relatar aqui para vocês, essa absolvição especificamente penal pode vincular as demais instâncias. Veja, a absolvição meramente administrativa ou civil não vincula as demais instâncias. A penal pode vincular, desde que seja aquela absolvição penal em que o poder judiciário, em que você comprove perante o poder judiciário a negativa do fato ou ainda a negativa de autoria. O que isso significa? Nesse caso, o servidor está provando que ele é inocente. Toma cuidado, tá? Porque provar que é inocente é diferente de simplesmente ser absolvido. Na maior parte das ações penais, a pessoa é absolvida não porque ela provou que era inocente, mas porque não conseguiram provar que ele é culpado. E tem aquela regra do indúbio pro réu, na dúvida a favor do réu. Se ninguém provar que você é culpado, você tem que ser absolvido. Então, quando você é absolvido por uma falta de provas, por uma nulidade processual, por uma prescrição, essas hipóteses não vinculam as demais instâncias. Agora, quando você prova por A e mais B que você é inocente, veja, não é que não provaram que sou culpado. Eu que provei que sou inocente. Isso acontece quando você demonstra a negativa do fato. Negativa do fato é o seguinte: estão dizendo que você desviou recursos públicos. Aí você vai lá e prova, não, os recursos foram todos aplicados aqui, ó. O fato, desvio de recurso, não aconteceu, porque você aplicou regularmente o recurso público. Estão dizendo que você desviou o recurso público. Não fui eu, quem desviou foi a Maria. Eu que denunciei o esquema, mas eu não participei desse ilícito. Você provou a negativa de autoria. Quando você prova a negativa do fato ou negativa de autoria, você tem que ser absolvido não só na via penal, como também nas demais instâncias de responsabilização. Fechou? Olha como isso cai em prova e como é simples quando cai em questões de concurso público. Considere que um agente público tenha praticado ato comissivo, ou seja, uma ação, exercendo de maneira irregular as suas funções e que isso tenha resultado em prejuízo a terceiros. Nesse caso, o agente público está sujeito à responsabilidade civil administrativa. A Lei 812 utiliza essa expressão, responsabilidade civil administrativa. Tá tudo bem. E também a penal, com a possibilidade de cumulação de sanções decorrentes de diversas esferas. Verdade? Sim, porque você pode ter uma responsabilidade civil, administrativa e penal, e é possível acumular essas sanções decorrentes dessas esferas de responsabilização. Portanto, o item está certo. Tranquilo, né? Vamos para a próxima questão. Aprovado em concurso público devidamente investido em seu cargo, o servidor passa a ser detentor de direitos e deveres, respondendo civil, penal e administrativamente por eventual exercício irregular das atribuições. Acerca desse tema, julgo o item a seguir. A absolvição criminal de servidor por falta de provas vincula análise e decisão nas esferas civil e administrativa. Não, tá? Falta de provas não vincula. Sempre lembre-se isso. Falta de provas é o exemplo clássico. Falta de provas não vincula as demais instâncias, assim como uma nulidade processual, uma prescrição ou alguma coisa do tipo. Tá bom? Por isso que essa questão está errada. E com isso, nós fechamos mais um vídeo aqui da nossa série da Lei 812. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos para logo logo você alcançar a sua aprovação. Um grande abraço.